Boa noite. A informalidade no mercado de trabalho bateu recorde, aponta o IBGE. São mais de 38 milhões sem carteira assinada. O levantamento mostrou ainda que o Brasil tem mais de 4 milhões de desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego. A reforma trabalhista trouxe mudanças que afetaram a relação entre o empregador e o empregado. O avanço da tecnologia faz crescer a gig economy. E a geração nem, jovens que nem trabalham, nem estudam, só aumenta. O Opinião Pernambuco de hoje vai discutir as atuais condições de trabalho no Brasil. São nossos convidados, Shinaide Mafra, professora de Direito Previdenciário e Trabalhista e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB. Écio Costa, professor de Economia da UFPE. E Érico Andrade, filósofo, psicanalista em formação e professor da UFPE. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite novamente, bem-vindos, bem-vinda hoje aqui ao Opinião Pernambuco. E eu queria começar definindo o que é atividade informal. É qualquer atividade que não é regulamentada pelo Estado, Shinaide? Na realidade, a atividade informal é aquela que você não tem as contribuições previdenciárias, nem tampouco a carteira assinada, que é o que vem crescendo aí segundo os dados do IBGE. Na realidade, a quantidade de desempregados continua, sim, só que muitas pessoas migraram para o trabalho informal. Então, deu uma mascarada nesse número, porque houve uma migração. Muitas pessoas deixaram de procurar emprego e começaram a ter uma renda informal. Então, são pessoas que continuam à margem da sociedade, sem contribuições previdenciárias, então não estão resguardadas para um acidente de trabalho, não terão direito à aposentadoria e também não tem nenhum tipo de contribuição para o FGTS, por exemplo, que hoje tem sido um bom benefício. O empregado, quando sai, ele tem direito a resgatar o FGTS, então já consegue se manter fora seguro-desemprego, que também faz muita diferença. Então, o trabalhador informal hoje é uma grande maioria. E São todos esses que não têm carteira assinada, né? E não tem regulamentação. Exatamente. Agora, Écio, quem são hoje essas pessoas? Vamos dar exemplo para quem está em casa entender. Quem é que compõe hoje essa informalidade? Os que se enquadram na informalidade. Isso. Bem, isso é um aspecto bastante amplo, né? Você tem de todos os segmentos, vai ter profissionais que, com a crise econômica, perderam seus empregos porque muitas das atividades econômicas simplesmente tiveram retração. Construção civil, por exemplo, é um setor que hoje, agora que começa a ter uma retomada, porque também não tinha mais para onde cair, né? Mas esse é um setor que você tem muitos profissionais dessa área desempregados, fazendo bicos, né? Fazendo trabalhos como autônomos, como a regra normalmente chama, mas que não tem as regras da CLT sendo aplicadas, porque justamente não tem um vínculo formal com uma empresa. Tá? Então, esse é um segmento que eu acho ainda tem um desemprego muito elevado, e aí você vai para a indústria, para o setor de serviços, que aos poucos, alguns desses setores têm apresentado uma retomada de crescimento econômico, mas que muitos ainda não recontrataram aqueles empregados que foram demitidos no passado. Quando você tem uma desaceleração da economia, você termina demitindo por último. Sim. Mas quando você vai apresentar uma retomada de crescimento, por conta de termos muitas regras também bastante rígidas aqui no nosso país, e isso representar um custo elevado para as empresas também, né? Para contratar, muitas empresas terminam analisando isso e, infelizmente, terminam deixando para contratar no segundo momento, ou terceiro, ou quarto momento. Sim. O que é que eles fazem? Em geral, eles vão ampliando as horas extras trabalhadas, colocam turnos adicionais, para só depois fazerem investimentos que levam à demanda de novos trabalhadores. Então, o efeito termina sendo muito retardado
né? Também por conta da incerteza, né? A gente não está num momento de crescimento econômico forte. A gente está naquele altos e baixos que a gente vai falar mais terminam sobre... não dando uma demanda por empregos muito elevada. Sim, claro, a gente vai falar sobre esses pontos, a gente vai voltar. Agora, professor Érico, queria que você mostrasse aqui na câmera 2 o seu livro, que é sobre losers. E queria pedir para que você explique quem são os losers. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando, né, sobre esse tema importante. E o loser é, na verdade, aquela pessoa que se subjetiviza, ou seja, que passa a se considerar um sujeito, por assim dizer, fracassado, impotente. Né? E por que isso? Porque ele tenta justamente crescer do ponto de vista daquilo que o capitalismo diz que é bom, ou seja, você deve prosperar, deve ser um vitorioso, deve ter uma ótima performance em tudo na vida, né? E ele não dá conta disso, mas não é ele, todos nós não damos conta disso, porque a gente não controla tudo. Então, essa falta de controle, que é uma coisa que atravessa a humanidade, todos nós somos pessoas que não temos controle radical sobre nossas vidas, né? A vida é extremamente acidental, mas as pessoas desejam esse controle. Então o capitalismo diz, olha, você pode, não é? Sim. Yes, you can, né? Como diria Obama, né? Você pode, nós podemos, vamos lá e a gente consegue. Se as pessoas não conseguem. E ao invés de elas se revoltarem com a estrutura do sistema, o que é que elas fazem? Elas voltam uma culpa para si mesmas. Então elas se sentem fracassadas, isso gera muita melancolia, né? Gera também ansiedade, pessoas que terminam sofrendo, diríamos, dessa condição que é humana. A gente não controla tudo. E por muitas vezes nem percebe que não é culpa dela, na verdade. Exato, mas né? ela acha que é. Ela trabalha a cabeça... Mas isso o sistema faz isso pra gente. Porque ele diz assim, olha, o único obstáculo para você é você mesmo. Né? Todo esse aparelho ideológico que está em tudo, no cinema, na propaganda, em tudo, diz que a gente pode. E quando a gente não pode, quem é que vai nos acolher? Exato. Agora, informalidade. Quando a gente fala informalidade, normalmente é sinônimo de subutilização e de uma remuneração ruim, Schneid, normalmente para o trabalhador. Veja só, na realidade, a informalidade, como o Écio já colocou aqui, é a ausência de suporte, né, trabalhista e previdenciário. Isso não quer dizer que a pessoa ganhe pouco, mas, regra geral, sim. Quem está fazendo o bico, como o pessoal da construção civil, em regra, vai ganhar menos do que ganharia se estivesse trabalhando. É difícil que uma pessoa dessa esteja tendo rendimento superior ao que estaria ganhando mensalmente. E um detalhe importante que a gente precisa destacar aqui é a questão do trabalhador intermitente. Sim. Que não é um trabalhador informal, no sentido literal, Sim. porque ele tem a carteira assinada, entre aspas, né? Ele trabalha prestando serviços, mas ele vai receber, regra geral, uma remuneração inferior ao salário mínimo. E aconteceu com a reforma trabalhista, que é lá de 14 de novembro de 2017, um limbo que a gente chama. Por quê? Logo depois da reforma trabalhista, teve a edição da medida provisória 808, que regulamentava os salários de contribuição, ou seja, as contribuições para o INSS desse trabalhador. Só que logo depois ela caducou. Sim. E é um trabalhador que não é um trabalhador informal, porque ele presta serviço a algumas empresas, mas, por outro lado, ele também ficou sem nenhum tipo de garantia. Então, o trabalhador intermitente está quase que igual ao trabalhador informal. Está quase lá, né? Quase lá. Está parecido, né? Parecido. E concorda, professor Écio, com isso que Schneid coloca, que normalmente informalidade é sinônimo de subutilização e de uma renda pior do que ela teria no emprego formal? Isso é muito relativo, né? A gente, via de regra, pode-se esperar que sim, mas, claro, toda regra você tem algumas exceções, mas aqui no nosso país essas exceções são muito pequenas. Sim. A maioria realmente tem um enquadramento como esse, até porque você tem, como eu disse, um custo muito grande para você ter a formalização. Então, justamente isso termina sendo um incentivo para que a informalidade exista. A mesma coisa com impostos. Se você tem uma carga tributária muito elevada, você termina incentivando muito a informalidade no recolhimento de impostos. Né? Infelizmente, isso termina acontecendo. Né? Agora, com relação a essa questão da intermitência e de outras flexibilizações que aconteceram com a reforma trabalhista, a gente precisa entender um pouco também que a CLT ela é bem antiga, de sua criação para a realidade atual, e nós sofremos por muitas inovações tecnológicas, muitas mudanças de hábitos de consumo,
de comportamento das pessoas, das famílias, onde você precisa ter alguma flexibilização também nesse sentido. Claro, temos regras que precisam ser cumpridas, temos regulamentações que precisam ser atendidas, né? Até quando você cria algo novo, precisa estar adequado com as regras de CLT, com as regras já existentes. Aí é um problema em termos de legislação que precisa ser adequada, mas, ao mesmo tempo, é um avanço quando você começa a permitir Sim. uma maior flexibilização. Então, vamos discutir isso. Mais um momento de trabalho intermitente, tem também o trabalho temporário, não é? Tem que trabalho também temporário, tem teletrabalho, que são mudou várias tudo isso, inovações. né? Home office. Agora, voltando para a questão dos losers. Pelo que eu entendi, um loser, normalmente, ele não precisa necessariamente ser um desempregado, Perfeito, não é isso, excelente. Érico? Explica Exatamente. para mim esse conceito. Não precisa ser um desempregado, né? Ele pode ser uma pessoa, inclusive, com um bom emprego. Sim. Né? Um técnico, alguém que está na função de orientar as pessoas, ele pode ser essa figura do loser que cobra dos outros um sacrifício que ele muitas vezes não pode dar. As pessoas não podem dar. Não é? E o que está acontecendo no Brasil também, do ponto de vista dessa discussão, conecta-se também com a ideologia do sistema capitalista, que hoje é a ideia do autoempreendimento. Sim. Então, por mais que esteja havendo uma precarização do trabalho, esse é um conceito importante, tem uma colega minha que trabalha isso na Federal de Santa Catarina, há um precariado, né? São pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade social. Porque se você não tem nenhuma garantia, como você estava falando, né? Da Previdência, etc., você está vulnerável. E o autoempreendimento, essa capacidade que o capitalismo diz que a gente tem de autoempreender, termina justificando ideologicamente uma postura de subemprego assim, terríveis e altamente cansativos para as pessoas. Né? O cansaço também é um afeto muito comum do loser. Essa pessoa cansada da existência, cansada de tudo. Por quê? Porque o cara está no Uber, trabalha 12 horas, 13 horas. E ele acha que é autônomo. Embora tenha toda uma ligação com a própria empresa Uber, né? Então, essa lógica também está presente para as pessoas acreditarem que podem empreender. Sim. Então, você tem uma crise econômica que dificulta o emprego, de fato, mas aí o sistema diz, não, mas você pode empreender, você pode, né, achar mecanismos de se adequar a isso. E essa questão econômica que a gente fala, desse cenário, ainda é um rebatimento da crise que começou lá em 2014? A gente pode fazer essa ligação, professor Écio, ainda com o que começou em 2014, parece que agora está se cristalizando? A gente teve um problema muito sério, começando em 2014, já com um crescimento próximo a zero do PIB, e um afundamento da economia nos anos de 2015, 2016, onde a economia caiu quase 8%. Isso é um número, assim, nos dados econômicos do país, a gente nunca teve uma experiência como essa. Então, isso levou a uma destruição de empregos, como eu já mencionei, a uma subutilização da mão de obra, a uma necessidade desses desempregados em gerar renda para a sua família como autônomos mesmo, né, na informalidade, e, na realidade, você terminou tendo que se virar para poder manter algum padrão de consumo que você tinha antes. Mas imagina, você tem aí a sua família, onde acabou o financiamento estudantil para aqueles que não se diziam desempregados porque estavam estudando. Aí eles começaram a procurar emprego, porque não podiam mais estudar e provavelmente o pai ou a mãe ou o parente que fazia o âmbito da família perdeu o emprego. Sim. Então, isso aumentou ainda mais o volume de pessoas que precisavam trabalhar para colocar alguma renda dentro de casa para garantir o padrão de consumo que tinha antes. Aliado a isso, o crédito também se acabou. É outro fator, que aí deixou mais empresas também na informalidade. As empresas e os consumidores também, com a falta do crédito, você não tem o consumo, porque justamente não tem como financiar esse consumo. Então, terminou virando uma bola de neve, gerando desemprego, gerando a queda da atividade econômica, que gerava mais desemprego, nesse efeito bola de neve. Vamos fazer um intervalo? Hoje conversamos sobre as atuais condições de trabalho no Brasil. Voltamos já.
O Opinião Pernambuco de hoje conversa sobre as atuais condições de trabalho no Brasil. Para participar deste debate, convidamos Shinaide Mafra, professora de Direito Previdenciário e Trabalhista e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB. Écio Costa, professor de Economia da UFPE. E Érico Andrade, filósofo, psicanalista em formação e professor da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Shinaide, no outro bloco a gente começou a falar um pouco dessa questão da Seguridade Social, de não estar coberto pela CLT, mas um autônomo, ele pode também contribuir para a Previdência Social, não é isso? Explica para a gente como é que isso acontece. Existe, na realidade, uma diferenciação do que a gente vinha discutindo aqui, que se colocou do trabalhador que faz bico, né? O trabalhador que faz bico, ele pode ser um contribuinte para a Previdência Social. Na realidade, o que é que diz a legislação? Qualquer pessoa que tenha renda é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Ele vai contribuir como contribuinte individual, que vai ser 20% do que ele ganhar, ou ele pode contribuir como contribuinte de baixa renda, de 11%, Sim. certo? Ou até 5%, esse aí seria o facultativo, a dona de casa, mas também pode contribuir para a Previdência. Então, assim, todo mundo pode contribuir. Resta saber quanto essa pessoa vai poder disponibilizar. Então, considerando que é uma pessoa que esteja na informalidade e está fazendo bico, no final do mês conseguiu juntar um salário mínimo, ou seja, quase R$1.000, ele vai tirar 20% de contribuição. Então, não é razoável a gente imaginar que 20% do que ele ganhou no mês vai para a Previdência Social. Então, termina sendo um investimento difícil. Já que ele não tem uma contribuição mês a mês, já que ele não recebe aquilo de uma forma constante, diferente, por exemplo, de mim, que sou advogada. Então, eu tenho um rendimento mais ou menos formal, porque eu tenho mês a mês aquele valor que eu ganho. Mas quem vive de bico, não. Então, talvez um mês ele ganhe 1.000, talvez no outro mês ele ganhe 200. E ele vai contribuir como? Poderia contribuir na alíquota de baixa renda. Agora, para isso, ele precisa comprovar que, de fato, ele tem todas as características da baixa renda. Mas pode e deve contribuir. E deve para ter um pouco de alento, né? Na hora de uma doença. A aposentadoria por idade, um auxílio-doença, salário maternidade. Então, tudo isso você tem direito. Tem direito se você tiver a só se contribuir. Só se tiver a contribuição. Agora, a gente falou na chamada do programa da Gig Economy, né? Vamos explicar o que é justamente esses trabalhadores freelancers que estão aí prestando serviço para vários aplicativos. Professor Écio, a gente já pode analisar o impacto que isso vem causando na economia do país? Já é possível falar alguma coisa sobre isso? Olha, o termo é novo, mas o tipo de atividade não é, né? Você já tem isso há muitos anos. A atividade de Shinaide mesmo pode ser considerada também. A minha, como um consultor, também pode ser considerado. São freelancers, como você mencionou. Você faz um contrato aqui, outro ali. Então, isso já existe há muito tempo na economia. E a característica do trabalhador autônomo tem muito a ver com essa situação. Agora, claro, muitos trabalhadores não se adaptam a essa situação de você ter que estar procurando negócios dentro daquela atividade que você se adequa. Né? Para profissionais liberais, isso é mais fácil, né? Os médicos, advogados, até economistas, dependendo da função que você vá trabalhar. Mas para outros, não, muitos têm a sua concepção daquele trabalho de 8 às 18, né? Na mesma empresa, com as mesmas funções. Batendo ponto, né? Batendo ponto, com ações repetitivas, né? Sim. Então, essa realidade, o problema é que coincidiu com a crise econômica que a gente teve. Fez com que muitos terminassem mudando para essa outra atividade, essa outra forma de se trabalhar, que é totalmente autônoma, informal. Sim. E que, para muitos, termina não sendo o ideal. Né? Então, não é para qualquer um. Só que, às vezes, você tem, por necessidade, ter que se adaptar
ou se adequar a uma realidade econômica. E também uma atividade, falando dessas pessoas que prestam serviço para esses aplicativos, tem que ter um físico, né? Porque, assim, muitos estão de bicicleta, estão de moto, né? Estão ali no sol, na chuva, de repente não param para fazer uma refeição, tem tudo isso, né? Uma atividade... E eu queria saber de Érico como é que ele vê essa relação desse trabalhador com a autoestima dele. Se também isso também estaria relacionado com o que a gente vem conversando dos losers. Exato. Assim, é importante notar também que esses trabalhadores, né, estão submetidos a condições precárias e com esse argumento que eles fazem o tempo dele. Não, eu trabalho 10 horas, eu trabalho a hora que eu quero, mas para você ter uma renda mínima, você tem que trabalhar muito. Então, a escolha do tempo de trabalho aí é absolutamente pífia, ou seja, é muito pequena a escolha. Para ele ter um mínimo de renda, ele vai ter que trabalhar bastante. E é muito notável que isso aconteça agora, nesse momento. Não só a crise econômica, eu acho que é o próprio momento como o capitalismo se reconfigura. O forte do capitalismo hoje é a terceirização, é o setor terciário. É o que você faz. Justamente esse setor terciário é o setor mais precário. Os trabalhadores estão em condições mais precárias, porque eles estão submetidos a essa lógica dos aplicativos, não é? Que faz com que você ganhe de acordo com o seu trabalho. Mas para você ganhar muito, você tem que trabalhar muito. Isso está impregnando todo um modo de pensar, eu acho. E isso contribui ideologicamente para que se mantenha um tipo de situação como essa. Eu acho que não é só uma crise econômica que está em jogo, é uma mudança de projeto dentro do próprio capitalismo. Uma ideia de que você vai agora valorizar o setor terciário, e é justamente nesse setor terciário onde está o trabalhador mais precarizado, que é o trabalhador de serviços. E a autoestima dele, como é que fica nessa situação? Se a gente parar, isso mexe também com a autoestima certeza, se a pessoa pessoas? não consegue atingir aquela meta que ele colocou para si como importante, ele vai achar que é culpa dele, que ele não se esforçou o suficiente, que ele dormiu demais, quando essas pessoas têm sequer tempo para almoçar. Muitas vezes pega alguém no aplicativo que o cara não almoçou, sei lá, 3 horas da tarde, não almoçou ainda, porque não coincidiu a corrida de chegar perto de onde ele almoça normalmente. Mas, ao invés de criticar o sistema ou de questionar, diríamos, toda essa estrutura do capitalismo, ele vai terminar trazendo para si. Tipo, eu devia ter me esforçado mais, devia dormir menos, devia trabalhar de domingo a domingo, não devia folgar, estou precisando, tenho que pagar minhas contas. Sendo que você vai pagar contas, você ganha mais dinheiro, você gasta mais. Essa é a lógica que é incontornável, né? Agora, de maneira geral, se a gente olhar no panorama, a ideia é que haverá mais empregos, mas que eles serão cada vez mais precários, se a gente partir por essa lógica aí da gig economy, sim ou não? O professor Écio balançou a cabeça, não? Não, a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, uma mudança de paradigmas, né? Com a indústria 4.0, com inteligência artificial. Então, isso vai mudar drasticamente a forma de relacionamento entre as pessoas, de como os bens são produzidos, de como os serviços são prestados. Isso não necessariamente leva a uma precarização da forma com que se trabalha. Tá? É importante a gente distinguir um momento brasileiro de crise econômica, que é o que eu venho falando desde o início do programa, com a mudança nos processos futuros. Aqueles empregos que são automatizados ou automatizáveis, eles deixarão de ser feitos por mão de obra humana. Você vai passar a ter robozinhos, ou vai ter, não um robô físico, mas um robô dentro de um computador, fazendo essas operações. E a sociedade vai ter que se reorganizar para se adequar a novas realidades, porque os processos mudam e a forma com que se trabalha também muda. Da mesma forma que é precário, você olha, o entregador está lá de bicicleta o tempo inteiro, em sol, chuva, cansaço, sem alimentação. Algumas décadas atrás, você tinha aquele operário dentro de uma fábrica também, trabalhando 12 horas por dia, fazendo o mesmo movimento o tempo inteiro, com um esforço repetitivo, e essa coisa vai mudando, né? Então, ao longo do tempo, há essas adequações. E a sociedade, os trabalhadores precisam se preparar, se adequar para isso. Alguns se antecipam, outros terminam sofrendo com a mudança mesmo, mas de tempos em tempos a gente tem revoluções tecnológicas que mudam a forma com que se trabalha.
Então, não necessariamente, voltando à sua pergunta, emprego. vai haver uma precarização. E tudo vai depender de como essa crise se comportar, né? Agora, Shinaide, vamos falar um pouquinho mais do trabalho em regime intermitente, não é isso assim que chama? Sim. Isso também, na sua opinião, isso também contribuiu para aumentar essa informalidade? Ou não? Isso foi uma maneira de dar ao trabalhador alguns benefícios da CLT e não deixar ele desempregado? Como é que você vê? Explica o conceito dos contratos intermitentes e me responde. Pronto, eu já vou discordar aqui de Écio com relação à precarização, porque o trabalho intermitente é uma precarização do emprego. Da mesma forma que o governo lançou agora, 2 dias atrás, um programa que já era o programa do governo, que era a Carteira Verde-Amarela ou Emprego Verde-Amarelo, no qual ele vai fazer o seguinte: foco principal são as pessoas desempregadas há mais de 2 anos, ou seja, aquela que já está desesperada vai se submeter a uma situação inferior. Se eu tenho a carteira azul, que é a carteira de hoje, que eu tenho direitos trabalhistas, e tenho a carteira verde e amarela, que eu não vou ter todos os direitos, ou seja, FGTS, que tem multa de 40% na rescisão, vai cair para 20%. As contribuições mensais da FGTS, que hoje são de 8%, nesse formato vai cair de 2% ou 4%, ainda está se vendo. Seguro-desemprego vai ter alteração. O que é que vai ser mantido? Férias, 13º, que aí também não tem como tirar, porque está na Constituição. E o foco são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que o governo já viu que foi a maioria das contratações. Foram poucas as contratações nesse ano, mas a maioria foi nesse valor. Então, óbvio que tem uma precarização. Óbvio que essas pessoas que estão aí no Uber têm um trabalho precário. Quem está dirigindo e não tem assistência da Previdência Social tem um trabalho precário. Quem está em trabalho intermitente, quem está em regime de trabalho parcial, também tem um trabalho precário. E as pessoas estão se submetendo pela necessidade de rendimentos. Érico colocou também aí, não é todo mundo que simplesmente vira um empreendedor do dia para a noite. O Sebrae tem vários cursos, né, bem interessantes, mas não é todo mundo que se adequa, de fato, como o Écio também colocou, até a disponibilidade de todo dia correr atrás. Porque a gente, enquanto autônomo, todo dia a gente corre atrás de negócio, mas precisa de alguns requisitos. Não é tão simples. Por isso, muitas pessoas se submetem à precarização. E só mais um detalhezinho. Claro. Essas reformas todas também aconteceram na Europa. As reformas trabalhistas aconteceram na Europa. Só que lá a gente tem uma conjuntura diferente. Inclusive, a Alemanha fez uma reforma trabalhista a 4 passos. E lá as pessoas têm trabalho intermitente, só que é garantido o mínimo. Então, se no mês eu não conseguir fechar lá o 998, eu vou receber ainda assim a garantia do Estado. Ainda assim eu vou ter a cobertura da Previdência Social. Diferente do intermitente aqui, que vai ganhar R$300, R$400. Então, há uma diferença grande. Concordo também que a gente está em evolução de trabalho, a gente tem vários outros postos de trabalho sendo criados, mas está tendo, sim, uma precarização. Menos direito e menos previdência social. Isso Queria é fato. saber a sua opinião e também pedir para você fazer um aprofundamento nessa relação entre meritocracia e capitalismo, Érico. Excelente. Esse discurso de meritocracia é uma forma absolutamente perversa, né, de lidar com as pessoas e de forçar as pessoas a tentarem fazer algo que elas não têm condições. É muito fácil falar de mérito quando se tem um bom ensino, né, quando se tem boas oportunidades. Então, é impossível. Pensemos em termos físicos, assim. Como é que a gente vai competir com Usain Bolt, por exemplo, que é aquele corredor velocista extraordinário? Quem não treinou, teve as mesmas condições, jamais vai atingir. E no ponto de vista social, o mérito é isso, ou seja, todo mundo é igual, todo mundo consegue, basta se esforçar. Sendo que, mesmo que as pessoas partam em condições iguais, há uma diferença de personalidade, e tudo isso influencia numa vitória, numa conquista, etc. Então, se a sociedade é montada nisso, ela termina sendo uma sociedade que é, por excelência, excludente. Porque o mérito é relativo. Não é ter mérito, ter feito doutorado, ser professor, etc. e tal. Num contexto que eu vim, por exemplo, é ridículo. Eu tive tudo para chegar a essa condição de doutor e tudo. Mas as pessoas não têm esse acesso. Então, você dizer que vai ser todo mundo tratado de forma igual, isso é muito injusto. Então, a meritocracia está muito nessa ideia de que nós podemos, desde que a gente se esforce. Então, o mérito é que a pessoa que se esforçou merece isso. E a gente sabe que a nossa vida é muito marcada pela centralidade, pelo lugar onde a gente nasceu, como a gente foi educado. São fatores que a gente não tem controle, não é? E que a gente não pode exigir que as pessoas tenham o mesmo grau de esforço que eu tenho. Recentemente, o governo Bolsonaro estava comentando sobre trabalho infantil. Não, mas não tem problema nenhum.
eu vendia brigadeiro para pagar minha aula de tênis. Cara, isso é... Essa pessoa falou isso sem nenhum, diríamos assim, rebatimento na realidade. Ou seja, ela não está se dando conta do trabalho infantil é para as pessoas que vendem nos sinais, para as pessoas que estão numa precarização aguda, que a gente vê cada vez mais crianças na rua, né? Eu estive em Brasília recentemente lançando o meu livro e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto em Brasília, pessoas no plano piloto ocupando lá. E eu queria colocar mais um dado aqui nessa conversa econômica e trabalhista e filosófica, que são os 4,7 milhões de desalentados. Écio, eu queria que você falasse assim, em termos de economia, o que é que representa essa parcela da população que desistiu de procurar emprego? Como fazer, na sua opinião, para reanimar essas pessoas que simplesmente desistiram de procurar? Não, mas os desalentados, eles não só são aquelas Sim. pessoas que desistiram de procurar. Sim, né? sim. Tem aquelas pessoas que estão num emprego que não é o que desejariam Sim. estar também, Sim. certo? Tem uma classificação um pouco mais abrangente que isso, tá? Eu não tenho muito o que dizer, a não ser voltar para a mesma questão que a gente já bateu várias vezes nessa tecla, onde hoje não há uma oferta de empregos tão grande na economia, para que você possa ocupar essas pessoas. Hoje noticiou, por exemplo, algo bastante interessante, que o final do ano vai ter 91 mil postos de trabalho temporários para o setor de comércio. E isso, a gente não tinha esse montante há 6 anos, né? Para você ver como os anos anteriores foram piores que esse. Então tem uma leve... Pois algumas leves indicações aí, que há melhorias aqui e acolá, mas é uma situação ainda muito difícil, né, para a maioria dos trabalhadores, principalmente aqueles que são de baixa formação, tá, porque eles ficam no limiar do salário mínimo. Sim. E aí as empresas vão fazer a conta, né, para contratar, o salário mínimo vezes um número, né, que muitas vezes é 2 vezes ou mais esse montante. E aí, quando eles fazem a conta, eu não tenho condições de contratar. E o que acontece? Os que estão mais capacitados, que fizeram algum nível de faculdade ou terminaram a faculdade, eles que naturalmente ganham acima de um salário mínimo, eles estão se sujeitando a trabalhar por valores mais baixos, porque a situação econômica os obriga a fazer dessa forma. Aceitar menos do que poderiam. Aí entram nos desalentados que você está mencionando. Ou seja, eles estão aceitando subempregos porque não têm condições de conseguir um emprego que pague melhor do que estão recebendo. É muito preocupante. Vamos fazer outro intervalo. A gente volta rápido hoje conversando sobre as atuais condições de trabalho no Brasil. Estamos de volta com nossa conversa sobre as atuais condições de trabalho no Brasil, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Shinaide Mafra, professora de Direito Previdenciário e Trabalhista e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB. Écio Costa, professor de Economia da UFPE. E Érico Andrade, filósofo, psicanalista em formação e professor da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Érico, a gente falou dos desalentados no último bloco e eu queria, enquanto filósofo, uma leitura dessa classe, né, que está aí ou não, assim, não tem mais condições de procurar emprego ou está subutilizado. Como é o fim da esperança para esses trabalhadores brasileiros? O fim da esperança tem uma direta relação com o contexto social de crise econômica, mas também com essa, diríamos assim, desesperança,
né, que gera um certo cansaço, um certo torpor, uma certa continuidade de uma situação que é de pura descrença, que pode vencer, que pode conseguir, que pode fazer tudo aquilo que o sistema diz. Então a pessoa se subjetiviza a partir desse fracasso. Na verdade, o desalentado é um fracassado, mas não é um fracassado sendo que é uma pessoa que errou em algum momento ou outro, não. É que ela entende que ela não consegue se adequar a esse sistema. Sim. Então, é um fracasso muito mais estrutural do que um fracasso que a gente poderia dizer contingente, conjuntural, que poderia ou não acontecer. É como se a pessoa entendesse que ela não tem condições de se adequar a esse grau de competição, essa exigência que o mundo do trabalho faz para a gente. Imagina você trabalhar 12, 13 horas nesses aplicativos e tudo mais, nem todo mundo tem condições físicas nem psíquicas para suportar isso. Então termina sendo uma forma de você, de fato, desistir, né? Não só do emprego, mas de um modelo de vida, eu acho que é o ponto, que exige da gente mais do que aquilo que a gente pode dar. Agora, José Carlos, quer complementar? Eu queria acrescentar uma coisa importante. Sim. Os desalentados têm muito a ver também com o seguinte: você está desempregado, né, e vai à procura do emprego. Tem um custo para isso. Sim. Certo? Então, nos primeiros meses, você está recebendo ainda um seguro-desemprego, você ainda tem alguma fonte de receita para até financiar a sua busca pelo emprego. Só que isso, com o tempo, vai acabando. E, como eu estava dizendo, representa um custo você procurar emprego. Você precisa pegar uma passagem de ônibus, você precisa imprimir o seu currículo, você precisa ir atrás das empresas e das agências, com roupas adequadas. Então, chega um ponto que também a pessoa diz, poxa, eu não vou mais porque, além de eu não estar conseguindo, eu estou gerando um custo para mim e para a minha família por estar indo atrás de um emprego que eu não estou conseguindo. Então, isso termina sendo mais um fator que desestimula muito a pessoa de procurar o emprego e se torna cada vez mais parte dessa estatística do desalentado. José Carlos, de Casa Amarela, quem é o patrão e quem é o cliente do entregador? Essa é uma pergunta. E 2, professor, aí eu não sei se é Érico ou Écio. Um empregado de fábrica tem hora para entrar, para sair, programas sociais e refeição? Aí eu já acho que já é mais para Schneider essa pergunta, né? Então, quem é o patrão e quem é o cliente do entregador? Quem quer ficar com essa? Na realidade, não existe, né? É o terceirizado, como o Érico bem colocou. E já entraram com algumas ações trabalhistas querendo discutir essa questão do Uber. Sim. Se tem algum direito social. Se tem algum direito social. E, por enquanto, o entendimento é de que não existe. Que, de fato, ele é um prestador de serviço, ele é um autônomo. E eu, sinceramente, entendo que ele é um prestador de serviços. Se ele não está vinculado, ele não trabalha, né, vinculado à hora de chegada, à hora de saída, ele não presta informações a uma autoridade, um superior. Então, na realidade, ele é autônomo. Se ele quiser, se bem que eu já escutei também alguém me dizer que ele não pode simplesmente desligar o aplicativo, que se ele desligar, ele tem uma penalidade. Mas se ele se vinculou e está se submetendo àquela situação, ele é um prestador de serviço. Com relação à segunda pergunta, eu queria só que tu me repetisse o finalzinho. Professor, um empregado de uma fábrica tem hora para entrar, hora para sair, programas sociais e refeição? Sim. E, a depender da convenção coletiva, ele pode ter diversos outros benefícios, como, por exemplo, bancários, tem benefícios de PL, tem benefícios de auxílio alimentação e valores interessantes. Eu queria até puxar um ganchinho do que a gente estava falando aí dos desalentados. Eu atendo muito bancário, e o pessoal submetido a muita doença ocupacional, muita depressão. E eu escuto de alguns, quando são demitidos doentes, situações desse tipo. Eu vou trabalhar onde? Eu sempre fui bancário, eu estou doente, tive depressão, não tenho condições mais de trabalhar. E muitos terminam numa situação de desalento. Ficam em casa, quem tem um marido que sustenta, eu tenho uma mãe, vai se virando até... E eu tenho um outro dado ainda sobre os desalentados, antes de a gente falar da geração neném. O Correio Brasiliense diz o seguinte, que o perfil em geral, são idosos, mulheres que têm filhos, pretos e pardos, que têm menos escolaridade, e jovens por falta de qualificação. Quer dizer, o desalento atinge justamente a parcela que está mais vulnerável também, exatamente. É uma triste coincidência, mas é a realidade das estatísticas. Tem um filme muito interessante que toca nesse ponto, que é na Inglaterra. Veja, na Inglaterra, que é um país que tem uma situação de bem-estar social melhor do que a do Brasil, né? Daniel Blake. E é exatamente isso, é um desalentado CEO que procura... Daniel Blake.
é um cara que está procurando emprego o tempo todo, que vai para vários lugares, não consegue, ele tem um infarto e morre. Eu já estou dando spoiler do filme assim, é um spoiler total. Mas assim, é impressionante esse filme. Como as pessoas vão se sujeitando a certas condições e ele chega ao ponto de não conseguir mais nada e ele, de fato, vem a óbito. Esse desalento, essa melancolia é justamente em cima de uma situação que você não suporta, esse que é o ponto que eu achei importante, a gente não suporta certas pressões. Bancários, por exemplo, é o emprego, etc. Mas é uma dificuldade para as pessoas que estão nessa condição, porque é a exigência de metas, de superação, etc. e tal. Então, essa lógica está presente em tudo. Empregos bons, do ponto de vista financeiro, empregos muito precários, como no caso do Uber, mas que reina essa lógica que a gente tem que se esforçar, que a gente vai conseguir e a gente não consegue. Agora, as empresas também tendem a preterir, né, essas pessoas que estiveram fora do mercado de trabalho, né, por algum tempo. Isso acontece também? Sim. Das empresas deixarem, não, essa pessoa estava fora e ficar em segundo plano? Com certeza. Você vê isso muito também, Schneider? Muito. Até porque se pressupõe que quem estava fora, e que é um raciocínio equivocado, está fora porque não é bom. Então, há um preconceito Sim. de contratar um idoso. E é algo que eu discuto muito quando a gente fala da reforma da Previdência. Aumentam a idade mínima da mulher de 60 para 62, para o homem 65. Mas, hoje em dia, a gente já não tem mais aquele funcionário que começa a trabalhar aos 20 anos e vai na mesma empresa até o dia que aposenta. Então, não é razoável a gente imaginar que uma pessoa vai trabalhar 40 anos. Um trabalhador desses, do intermitente, que não vai fechar no mês uma contribuição mínima de um salário mínimo, ele pode juntar 3 contribuições para dar uma. Então, imagine para chegar em 40 anos. Quantos anos ele vai demorar? Seriam 3 vezes mais, a conta é simples. Sim. São 120 anos, ele vai se aposentar? Não é razoável. Então, de fato, a gente vive uma mudança grande de paradigma, mas as reformas que estão sendo feitas não estão gerando emprego. A reforma trabalhista foi de 2017, já vamos completar aí 2 anos. Não tivemos aumento dos postos de trabalho, ao contrário, tivemos uma precarização. E algo importante também da gente destacar aqui é que as pessoas que tenham uma renda e um nível social mais baixo viraram intermitente ou jornada de tempo parcial. As pessoas que ganhavam mais viraram pessoa jurídica. É a pejotização que já vinha sendo comentada. Então, as pessoas que tinham salários altos, jornalistas, professores, todos passaram a ser pessoa jurídica, que também não estão resguardados, a menos que façam sua contribuição social. Agora, os neném, professor, né? A geração que nem trabalha, nem estuda, e aí o dado que eu tenho é de 15 a 29 anos, na maioria. São hoje 12 milhões de jovens, né? Eles também podem ser considerados desalentados? A gente também pode colocar ele nesse grupo? É porque, segundo a regra do IBGE, não. Né? A não ser que ele se autodeclare desalentado, certo? O neném, ele não está procurando emprego. Sim. Certo? Então, ele não entraria, porque senão aumentaria e mais a taxa de desempregados que nós temos no Brasil. Porque o desempregado é aquele que procura por emprego. O neném, ele nem estuda, nem trabalha, ele não está procurando essa posição de estudante, nem a de trabalhador, certo? E aí tem todo um contexto por trás. Sim. A gente tem uma escassez do crédito educacional, que colocou muitas pessoas para estudar. Sim. E temos também uma escassez de demanda por trabalho. E principalmente entre os mais jovens. Em geral, os mais jovens não têm experiência, eles estão dentro daquela faixa do 1 salário mínimo, e aí as empresas, como eu disse, fazem as contas e dizem, olha, por 1 salário mínimo eu vou pegar aquele que já tem mais experiência, claro, porque o mercado está ofertando essas pessoas com mais experiência. Isso. Aí o jovem é deixado de lado. E aí vem também a faculdade privada, não tem mais o crédito estudantil para ele. Ele não tem mais acesso. A faculdade pública são poucas para a demanda que é tão grande. E tem, em geral, um nível muito elevado para que se entre. Sim. Ele fica fora. E aí ele se autodeclara nem porque ele não está conseguindo. Aí você falou no primeiro bloco da Revolução 4.0. Como é que vai ser? Se o jovem ele não está nem trabalhando, nem estudando, como é que a gente vai falar de internet das coisas, enfim, esse nível... Esse jovem que é tão importante, né, para esse mercado de tecnologia. Para alguns poucos, você tem
o ensino técnico, tem alguns que vão empreendendo por conta própria, aprendendo também com alguns cursos aqui e ali, e terminam não entrando mesmo numa faculdade e começando a trabalhar a partir, né, dessas iniciativas. Mas a gente tem um amplo espectro aí de jovens entrando no mercado de trabalho, e essas inovações que eu mencionei terminam não absorvendo na totalidade. Então, aí é onde entra o papel das universidades, sejam públicas ou privadas, para absorver e preparar eles para, sim, jogá-los no mercado. E, olha, tem outra coisa importante também. Não quer dizer que você terminar a faculdade que você vai ter um emprego com um salário alto. Isso foi manchete de hoje também, né? Pois do é, comércio. isso está se tornando cada vez mais comum. Né? O diferencial vai ser uma especialização, vai ser uma experiência extracurricular. Então, é um mercado que está assumindo uma nova dinâmica. E os jovens brasileiros estão sofrendo muito porque eles não estão conseguindo se enquadrar em sua grande maioria. Agora, Edivan de TGPO, robôs vão substituir o trabalho. Será que no futuro o filme Eu, Robô, com Will Smith, acho que vai ser real? Robôs usados como empregados e assistentes de humanos. Quer responder essa, Érico? Isso já vem acontecendo, né? A tecnologia, a técnica, na verdade, ela se confunde com a história humana, né? A nossa história evolutiva é marcada pelo uso da técnica para facilitar a nossa vida. Isso não é nenhum problema, né? O problema é saber quem está lucrando com essa técnica, quem está lucrando com essa produção. A gente fala de uma crise econômica, mas você tem os bancos aí com maior lucro, né? A gente não consegue taxar herança, não consegue taxar grandes fortunas, coisa que é feita em outros países da Europa, por exemplo. Então, assim, é saber quem vai pagar a conta. Não é só a questão do emprego. Quem está lucrando com esse tipo de crise, por exemplo? Será que está todo mundo perdendo? Acho que quem perde é quem está sempre mais desfavorecido. Esse é um ponto e é uma característica do capitalismo. Agora, falando de novo em reforma da Previdência, ele citou muito bem aqui a questão dos jovens, né? Mas essa reforma vai fazer também com que pessoas cada vez mais maduras estejam no mercado de trabalho. Como é que você vislumbra isso, Schneid, em relação a isso, ao mercado de trabalho mesmo, para essas pessoas mais maduras que vão ter que trabalhar por mais tempo? Eu acho bem complicado, porque quando a gente fala até em madura, eu imagino aí algo até 40 anos. Passou de 40, a gente já tem uma certa restrição, até um certo preconceito com o trabalhador de 40 a 45 anos. Então, se eu vou contratar, escritório de advocacia, 2 advogados, um com 20, né, 25 e um com 55, óbvio que a gente vai para o de 25, porque a gente imagina que ele tenha mais disposição, que ele vai ter mais energia, que ele vai conseguir trabalhar mais se precisar fazer hora extra, diferente de uma pessoa de 55 anos. Mas ainda se tiver algum tipo de doença ou incapacidade. Então, é difícil a gente imaginar que essas pessoas vão precisar ficar no mercado de trabalho quando não existe uma política para receber essas pessoas. Como eu citei os bancários, muitos quando estão aí com 40, 45 e são demitidos, é o desespero da vida, porque sabe que não vai se recolocar mais no mercado de trabalho, que não vai mais receber aquele salário alto que recebia. Então, é difícil. E essa questão da automatização aí também está acontecendo nos bancos. Os bancos hoje estão lançando vários programas de demissão voluntária para quê? Para restringir, para sacar, né? Se a gente for olhar para os países envolvidos, não tem quase banco, né? Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.